E aí galera, vamos lá. Hoje vamos falar sobre espelhos esféricos ou parabólicos. Um espelho esférico ou parabólico, né? O espelho esférico, vamos falar do esférico primeiro. Os espelhos esféricos são obtidos a partir do corte de uma calota espelhada ou, no caso do espelho parabólico, de um paraboloide de revolução espelhado, né? Esses espelhos podem ser classificados como côncavos ou convexos. Côncavos, quando tem a parte espelhada como se fosse a parte interna da bola, como temos aqui nessa figura direita, ou convexo, se for a parte espelhada for a parte externa da bola, como nessa figura esquerda. Os elementos principais do espelho são o eixo principal, que é essa linha reta que passa no centro de curvatura e vai até o centro do espelho. O centro de curvatura, que seria o centro da esfera do qual esse espelho foi cortado. Na verdade, não necessariamente cortado, tá? Mas se você imaginar que o espelho foi retirado de uma esfera, existe um corte, né? Uma linha de corte desse espelho. A distância focal, ou foco, que é a distância, metade do caminho do espelho até o centro de curvatura, né? Essa distância aí do que seria o raio da esfera dividido por 2. E o vértice, que é o ponto central do espelho. Não coube aí houve um erro aí quando digitei, né? Mas é o ponto central do espelho. Os raios notáveis. Primeiro vamos falar o que são os raios notáveis. Os raios notáveis são, imaginando que raios de luz passem próximo do espelho, como aqueles que esses raios principais vão se comportar. Esses raios notáveis são 3 tipos de raios notáveis, tá? Que são os raios de luz que passam paralelo ao eixo central, ao eixo principal. O raio de luz que passa no foco do espelho. E o raio de luz que atinge o vértice. Nós temos aí as considerações dos os raios notáveis para um espelho côncavo e para um espelho convexo. O côncavo sendo essa figura mais à esquerda e o convexo sendo essa figura mais à direita. O raio de luz que vem paralelo ao eixo principal é refletido passando pelo foco. Nós temos aí na imagem à esquerda, né, no espelho côncavo, você tem o raio de luz vindo pelo paralelo ao eixo principal, batendo no espelho e sendo refletido sobre o foco. No espelho convexo, você vai ter o raio de luz vindo, batendo no espelho e sendo refletido no mesmo ângulo de um prolongamento que vai até o foco, tá? De um prolongamento do raio de luz que vai até o foco, como se ele fosse passar pelo foco, tá? O segundo raio notável, né, é o raio de luz que vem sobre o foco e é refletido paralelo ao eixo principal. É basicamente o oposto do que nós tínhamos até agora, né, desse primeiro raio notável. O terceiro raio notável é o que vem sobre o vértice e ele é refletido com o mesmo ângulo de incidência, tá? Bem, esses raios notáveis eles vão ser úteis para compor a formação de imagens. A formação de imagem nós vamos pegar 2 raios notáveis, colocar os objetos, um objeto, né, e ver como é que eles saem desses raios notáveis, saindo da extremidade do objeto e vendo onde 2 desses raios notáveis se cruzam, tá? Eu esqueci de falar de um
quarto tipo de raio notável, que é o raio notável que passa pelo centro de curvatura. O raio notável que passa pelo centro de curvatura, ele é refletido sobre ele mesmo, tá? Então vamos falar aí, vamos dar um exemplo da formação de imagens a partir do uso de um espelho côncavo, tá? O convexo ele vai ter uma formação de imagem um pouco semelhante, mas é mais simples, tá? Vejam bem, vamos pegar aqui a primeira situação. É uma situação em que o objeto se encontra depois do eixo do centro de curvatura. Nós podemos pegar o raio notável que passa pelo centro de curvatura e é refletido sobre ele mesmo, e o raio que vai paralelo ao eixo principal e é refletido sobre o foco. E vemos que ele vai formar a imagem nesse ponto onde os dois raios se encontram, criando uma imagem real, invertida e menor. Se nós pegarmos quando o objeto está no centro de curvatura, nós vamos ter que, vamos pegar novamente o objeto no centro o raio de luz que passa no centro de curvatura e o raio de luz paralelo ao eixo principal. Vamos ver que eles vão se encontrar criando uma imagem real invertida e do mesmo tamanho ou igual, certo? E por aí vai. Nós podemos ver cada uma das situações e ver como usar esses raios notáveis, tá? É importante nós falarmos dessas duas situações aí que estão embaixo. Quando eu coloco um objeto no foco, esse objeto no foco não vai formar uma imagem, tá? Nós vamos ter uma imagem imprópria quando o objeto encontra-se no foco de um espelho côncavo. Uma outra coisa também que é interessante nós falarmos é quando esse objeto ele vai criar uma imagem virtual. Essa imagem virtual ela é gerada quando o objeto vai estar muito próximo do espelho côncavo, né? E ela gera uma imagem como se estivesse na parte de trás do espelho, ok? Essa formação de imagem ela vai ter alguns casos, né? No caso do espelho côncavo, nós temos 5 casos e no convexo só tem uma. O objeto em um espelho côncavo, ele pode ter 5 posições relativas, né? Onde o objeto é posicionado entre o vértice e o foco. Quando o objeto é posicionado entre o vértice e o foco de um espelho côncavo, a imagem é virtual, direita e maior. Quando o objeto é posto sobre o foco, ele não vai formar uma imagem, ou vai ter o que nós chamamos de imagem imprópria. Uma terceira situação é quando o objeto é posicionado entre o foco e o centro de curvatura. Nós vamos ter uma imagem real, invertida e maior do que o objeto. Quando nós posicionamos o objeto entre o centro de curvatura sobre o centro de curvatura, nós vamos ter uma imagem real, invertida e do mesmo tamanho, que também vai estar sobre o centro de curvatura. E no último caso, um objeto que está depois do centro de curvatura ou além do centro de curvatura, nós vamos ter uma imagem real, invertida e menor, ok? No caso de um espelho convexo, qualquer distância que nós deixemos o objeto do espelho, ela vai apresentar uma imagem virtual direita e menor. As fórmulas de um espelho esférico ou parabólico são basicamente 3. A primeira fórmula importante é a fórmula da distância focal, onde a distância focal FO vai ser igual ao raio de curvatura do espelho dividido por 2. Essa segunda equação é a chamada equação de Gauss do ponto conjugado. A equação de Gauss do ponto conjugado ela vai ser muito importante, tá? E ela indica aí como é que relacionamos a distância focal com a distância do objeto e a distância da imagem em relação ao espelho. Assim, o inverso da distância focal, 1 sobre FO,
vai ser igual ao inverso da distância da imagem até o espelho, mais o inverso da distância do objeto até o espelho. Então, a gente vai ter 1 sobre DI mais 1 sobre DO. Ok? A terceira fórmula é a fórmula do aumento linear. O aumento linear é quanto uma imagem cresce em relação ao objeto. Tá? Então, assim, nós podemos dizer que A, que é o aumento linear, é igual à razão entre menos DI sobre DO, que seria menos a distância da imagem até o espelho, dividido pela distância do objeto até o espelho, ou HI sobre HO, onde HI é a altura da imagem e HO é a altura do objeto. Se o aumento linear tiver um sinal negativo, significa que a imagem ela é virtual e direita. Se o aumento linear tiver um sinal positivo, significa dizer que a imagem ela é real e invertida. Se o aumento linear tiver um valor maior do que 1, a imagem é maior. Se ela tiver um valor menor do que 1, significa que a imagem é menor. Se ela tiver um valor igual a 1, significa que a imagem ela é do mesmo tamanho. Se o aumento linear tiver um valor indeterminado, ela é uma imagem imprópria. Significa dizer que, neste caso, o objeto não vai fazer imagem. Existe uma diferença importante entre os espelhos esféricos e os espelhos parabólicos. Os espelhos esféricos geram o que nós chamamos de aberração esférica. Para os grandes ângulos, há um pequeno desvio na distância focal. E esse desvio na distância focal acaba criando uma aberração na imagem no ponto focal. Para corrigir isso, usa-se o espelho parabólico. No espelho parabólico não vai haver essa aberração focal, né? Aberração esférica, que ocorre nos espelhos esféricos. Então, é preferível usar no mundo real um espelho parabólico do que um espelho esférico. Mas, em teoria, nós podemos considerar um espelho parabólico como um espelho esférico, tá? Valeu, pessoal. Até mais.